Olá, pessoal do ciclo 2, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de física, começando aí com o som do Iron Maiden. No final tem lá o nome da música para vocês, que vocês me pediram aí o nome da música. Então, ao final dessa tela, a gente vai colocar o nome para vocês, tá bom? Hoje nós vamos começar com a aula número 11. A aula número 11, só um minutinho aqui. Só voltando um pouquinho, pessoal, que aqui o slide voltou. Então, vamos lá. Estamos aqui na frente 2, espelhos esféricos. Já foi dada na última semana as aulas 9 e 10, construção de imagens, elementos dos espelhos e assim por diante. Hoje, a aula 11 já é uma aula que fala sobre a equação de Gauss. É uma aula para a gente fazer os cálculos. Então, pega aí sua apostila, aula 11, equação de Gauss, página 202, ok? Então, me acompanha aqui em algumas coisas importantes que já falamos, mas são importantes para a aula de hoje. Eu tenho aqui um espelho, eu coloquei o exemplo de um espelho côncavo, sempre, ó, só para lembrar, esses risquinhos aqui representam atrás do espelho, então aqui a parte interna é a superfície refletora. Se a parte interna é a superfície refletora, o espelho é chamado de espelho côncavo. Se esses risquinhos estivessem deste lado, a parte refletora seria a externa, e o espelho seria chamado de espelho esférico convexo, tá? Detalhe importante, no espelho côncavo, a superfície refletora é essa interna, então os elementos estão na frente do espelho, tá? Então a distância focal do espelho é positiva. No convexo, como a parte espelhada é essa externa, ó, o foco está atrás. Então, para o espelho convexo, a distância focal será representada por um número negativo. Então, vamos lembrar os principais elementos do espelho. Onde o eixo principal cruza o espelho, esse ponto é chamado de vértice. Isso daqui, ó, é uma circunferência. Vocês sabem que toda circunferência tem um centro. Olha ele aqui, tá? Só que aqui a gente chama de centro de curvatura do espelho. E esse ponto que divide esse segmento CV exatamente na metade é chamado de foco do espelho, ok? Esses são os 3 pontos importantes em cima do eixo principal. Agora vamos às distâncias importantes. Da matemática, vocês já sabem que essa distância aqui, ó, do vértice até o centro de curvatura, essa distância aqui, ó, ela é chamada de raio da circunferência. Para nós é chamada de raio de curvatura. Como o foco divide isso ao meio, então a distância do foco ao vértice ou do foco ao centro são iguais e são chamadas de distância focal. É esse F minúsculo. No caso do côncavo, a distância focal é um número positivo e no caso do convexo, a distância focal é um número negativo, ok? Agora que nós vamos entrar na equação de Gauss. Então, vamos lá. Eu peguei um exemplo de um espelho convexo, a parte espelhada é a de fora. Eu tenho aqui o objeto O e aqui a sua imagem que dá atrás do espelho. Lembrando que no espelho convexo a imagem é sempre virtual, direita e menor que o objeto, ok? Olha aqui, o objeto está a essa distância do vértice do espelho. Essa distância do objeto ao espelho representamos pela letra P. Então, está aqui, ó, P é a distância do objeto ao espelho. Aqui formou-se a imagem. Essa distância daqui até aqui, ó, é a distância da imagem ao espelho, que representamos por P', ok? Então, P é a distância do objeto ao espelho e P' é a distância da imagem ao espelho. Então, geralmente, os problemas fornecem para vocês, por exemplo, ó, um objeto encontra-se a 10 centímetros do espelho, então o P vale 10. Formou uma imagem a, sei lá, 5 centímetros do espelho, então, distância da imagem ao espelho, P'.
Aí ele vai pedir qual é a distância focal desse espelho. Ele vai pedir exatamente isso aqui, ó, por exemplo, quanto vale isso, ó? Essa distância focal do espelho, isso daqui até aqui ou daqui até aqui? É essa a pergunta. Então, nós usamos para o cálculo uma equação chamada equação de Gauss, que é muito fácil de decorar. O inverso da distância focal, ou seja, 1 sobre f, é igual ao inverso da distância do objeto ao espelho, ou seja, 1 sobre p, mais o inverso da distância da imagem ao espelho, ou seja, 1 sobre p'. Então, 1 sobre f igual a 1 sobre p mais 1 sobre p', ok? Quando a gente for calcular o p', por exemplo, esse p' é a distância da imagem ao espelho. Se essa imagem der na frente do espelho, ela é uma imagem real. Se essa imagem der atrás do espelho, como esse exemplo, é uma imagem virtual. Mas para fazer as contas, como é que a gente vai saber se essa imagem é real ou virtual? Nós vamos saber pelo sinal. Se esse p', quando eu calculei aqui, der um número com sinal positivo, por exemplo, o p' deu 2 centímetros. Positivo significa que a imagem é real. Se o p' deu negativo, por exemplo, p' igual menos 2 centímetros, significa que é esse caso, a imagem deu virtual, está atrás do espelho, e essa distância daqui até aqui, 2 centímetros, ok? Vamos agora para o primeiro exercício. O primeiro exercício desta aula está na página 204. O espelho da cabeça para médicos foi utilizado no passado. Espelho de cabeça, desculpa, para médicos foi utilizado no passado. Com esse espelho, que possui um orifício em seu centro para se enxergar através dele, os médicos podiam analisar seus pacientes sob uma boa iluminação, obtida pela projeção da luz refletida nesse espelho sobre o paciente. Para se obter um ponto luminoso de luz concentrada, pela reflexão sobre a superfície do corpo do paciente, o médico deve posicionar o espelho a 12 centímetros do paciente, o que permite concluir corretamente que o espelho em questão tem raio de curvatura em centímetros igual a... Pessoal, se ele consegue ter uma boa visão do paciente, é porque todos os raios estão entrando paralelos e indo exatamente para o foco do espelho. Então, na realidade, o que ele forneceu para a gente nesse exercício foi isso daqui, ó, a distância daqui até aqui, que é a distância focal F, tá? A distância focal F, nesse problema, ele diz que vale 12. Ele pede o raio de curvatura. Vocês estão vendo que o raio de curvatura, que é tudo isso, ele é o dobro da distância focal, é F mais F. Então, este raio de curvatura aqui é o dobro da distância focal. Está aqui, ó. Como ele forneceu no texto que a distância focal é 12, 2 vezes 12, 24 centímetros, alternativa B de bola. Esse é o raio de curvatura para esse espelho, ok? Primeiro exercício, prontinho. Exercício número 2, ou melhor, eu até fiz a figura aqui, ó, antes de passar para o exercício 2. Olha lá, os raios estão chegando todos eles paralelos ao eixo principal, bate no espelho, vai para o foco, bate no espelho, vai para o foco. Então, aqui é uma região totalmente iluminada. Então, esse desenho retrata exatamente o que aconteceu no exercício número 1, ok? Agora sim, exercício 2. Um objeto é colocado a 40 centímetros do vértice de um espelho esférico côncavo, de raio de curvatura 30 centímetros, conforme a figura. Então, aqui, ó, espelho côncavo, parte espelhada é a interna, aqui é o vértice, foco, centro. A vela, que é o objeto, foi colocado, olha aqui, a 40 centímetros do vértice do espelho. Então, essa distância daqui até aqui foi dada, 40 centímetros. O raio de curvatura do espelho, essa distância, ó, daqui do centro até o vértice. Tudo isso daqui, ó, também foi dado 30 centímetros. O que ele pede no item A? A distância focal, que é isto ou isto.
A distância focal é a metade do raio. Se o raio é 30, 30 dividido por 2, a distância focal desse espelho é 15. Por que eu coloquei com sinal de mais aqui? Porque esse espelho é côncavo. Lembrando que espelho côncavo tem distância focal positiva. Ok? Então, a letra A, distância focal do espelho, 15 centímetros positivos. Letra B, qual a distância da imagem ao espelho? Então, vamos voltar um pouquinho aqui ó, na equação de Gauss. 1 sobre F, o F acabei de encontrar na letra A. 1 sobre P, o P, distância do objeto ao espelho, foi dado no texto. E o que ele pede na letra B? P', distância da imagem ao espelho, tá? Então, vamos lá, eu quero saber a distância da imagem dessa vela até o espelho. Então, veja bem, ó, eu vou aplicar a equação de Gauss, 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. O F aqui eu troco por 15, que eu achei na letra A. O P aqui eu troco por 40, que está no texto, e com isso eu acho P'. Então, ficou 1 sobre 15 igual 1 sobre 40 mais 1 sobre P'. Aí, o que eu fiz, pessoal? Para tirar o mínimo múltiplo comum, esse 1 sobre 40, eu jogo para o lado de lá para ficar junto com 1 sobre 15, só que quando ele passa para o lado de lá, eu troco o sinal. Então, ele passa, olha aqui, com menos. Então, sobrou 1 sobre P', olha ele aqui, 1 sobre 15, olha ele aqui, menos 1 sobre 40. O mínimo múltiplo comum entre 15 e 40 é 120. Divide pelo de baixo, agora é matemática normal, e multiplica pelo de cima. 120 dividido por 15 dá 8. 8 vezes 1, 8. 120 dividido por 40 dá 3 vezes 1, 3. Está aqui. 8 menos 3 dá 5 sobre 120. Se a gente simplificar aqui, dividir em cima e embaixo por 5, 5 por 5 dá 1, 120 por 5 dá 24. Aí eu multiplico em cruz, ó. P' vezes 1, pega a primeira e a última parte, ó. P' vezes 1, P'. 1 vezes 24, 24. Portanto, a distância da imagem ao espelho é de 24 centímetros. A pergunta C, ele pergunta a natureza da imagem e seu posicionamento na frente ou atrás do espelho. É essa a pergunta. Veja bem, o P' deu 24 positivo. Portanto, se é positivo, é uma imagem real e ela se forma na frente do espelho. Então, se a gente for voltar aqui na figurinha, ó, a imagem, ó, o objeto está aqui a 40 centímetros. Então, essa distância daqui até aqui, 40. A imagem deu 24, estaria mais ou menos, ó, mais ou menos por aqui, porque a distância focal é 15, o raio de curvatura é 30, então 24 está mais ou menos aqui que daria a imagem real invertida, ok? Então, esse foi o exercício número 2. Exercício número 3 agora. O Gauss inicia uma revolução na matemática que afeta toda a física, ao mostrar que as leis da geometria plana devem ser mudadas para descrever as superfícies curvas. Ele sistematiza o estudo dos espelhos esféricos, mostrando que apenas para ângulos de abertura de até 10 graus, os espelhos aqui produzem imagens com deformações previsíveis e de utilidade tecnológica. Define os raios paraxiais próximos ao eixo principal. Então, aqui foram as descobertas do Gauss, ok? Por isso que a equação se chama equação de Gauss. Um objeto real é colocado a 80 centímetros do vértice do espelho. Distância do objeto ao espelho, 80. Isso aqui já é o nosso P. O espelho é côncavo, de distância focal 30. Se o espelho é côncavo, esse F é 30 positivo. Ele pede a distância da imagem ao espelho. Então, é o P' novamente que eu vou descobrir. Ó, os dados do problema. Foi dado no texto, distância do objeto ao espelho 80, ó, P igual a 80. Distância focal do espelho foi dado 30. Como é côncavo, o F é positivo, o que eu quero? P'. Olha aqui a equação de Gauss. 1 sobre F, está aqui, ó, 1 sobre 30.
1 sobre P, aqui, ó, 1 sobre 80, mais 1 sobre P'. Essa fração 1 sobre 80, jogo para o lado esquerdo, olha ela aqui, ela passa com sinal de menos. Vou tirar o mínimo entre 30 e 80, dá 240, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 240 por 30 dá 8, vezes 1, 8, está aqui. 240 dividido por 80 dá 3, vezes 1, 3, está aqui. E o 1 sobre P', copiei aqui, ó. 8 menos 3 dá 5 sobre 240, igual a 1 sobre P'. Multiplico em cruz, 5P' igual 240. Tá aqui. O 5 passa dividindo, 240 por 5, P', 48 centímetros. Isso está na alternativa D de dado. Ó, detalhe, ele não está pedindo isso no exercício, mas vamos enriquecer o exercício. Se o P' deu 48 positivo, é uma imagem real. E mais ainda, gente, toda imagem real, automaticamente ela é invertida, de ponta cabeça, real e invertida. Seria a resposta desse exercício, ok? Número 4, vocês têm aqui a figura de um telescópio, ele utiliza espelhos esféricos. Um objeto foi colocado sobre o eixo principal de um espelho côncavo de raio de curvatura 6. Vocês viram que na fórmula de Gauss, na equação de Gauss, eu não uso o raio de curvatura, eu uso a distância focal. Basta dividir o raio por 2, tá? A partir disso, é possível observar que uma imagem real foi formada a 12 centímetros do vértice do espelho. Então, ele deu a distância da imagem ao espelho, que é o P', que é 12. Como a imagem é real, P' positivo. Então, vamos para a letra A. Determine a distância focal do espelho. Então, os dados aqui, ó, o espelho é côncavo, ele deu que o raio de curvatura vale 6, a distância focal é a metade do raio, ou seja, a distância focal, 6 sobre 2, 3. Positivo, porque o espelho é côncavo. Então, resposta do item A, distância focal, 3 centímetros. Na letra B, ele forneceu no texto para a gente que a imagem é real, então o P' é positivo, ele deu que o P' é 12, agora eu vou para a equação de Gauss. 1 sobre F, olha o F aqui, 3, ó, 1 sobre 3, está aqui. 1 sobre P, o P é a distância do objeto ao espelho, eu não sei, mais 1 sobre P', o P' é 12, está aqui. O que eu fiz? Peguei essa fração 1 sobre 12, joguei para o lado esquerdo. Então, 1/3 menos 1 sobre 12 igual a 1 sobre P. Mínimo entre 3 e 12 é 12. 12 dividido por 3 dá 4 vezes 1, 4, está aqui. 12 dividido por 12 dá 1 vezes 1, está aqui. E 1 sobre P, copiei aqui. 4, já vou fazer direto, ó. 4 menos 1 dá 3. Multiplicando em cruz, 3P. 12 vezes 1 dá 12. O 3 passou dividindo. 12 dividido por 3, 4 centímetros é a distância do objeto até este espelho, ok? Pessoal, finalizamos nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, me procure no Facebook, Elizabeth Barrotti, ou pelo Instagram, ou por este e-mail, tá? Dica musical de hoje e da semana passada, iniciei a aula com esta música sensacional, vale a pena curtir essa música. E entrem também, quando vocês terminarem de assistir esta aula, neste link, que também estará na sua sala virtual. Responda os 2 testes para você registrar a aula de hoje, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau!